Olá, galerinha do oitavo ano B, C e D, certo? A aula de hoje é sobre os aspectos demográficos, capítulo 3. Então vamos lá. Vamos iniciar com o significado da palavra demografia. Então, demo significa povo, grafia, estudo. Então, demografia é o ramo da geografia que trata do estudo do povo, da população, certo? Além do povo, ela engloba outras dimensões, certo? Como a estrutura, a sua distribuição da população no mundo, a questão da natalidade, mortalidade, migrações, pirâmide etária, envelhecimento, aquela coisa toda. Então, por que é importante estudar a população? Para compreender a realidade, né? É a quantidade, quantitativa e qualitativa da mesma, ou seja, compreender como está a população no mundo e sua distribuição. Para os governantes, permite traçar planos e estratégias de atuação, além de desenvolver um planejamento para a sociedade. Certo? A demografia ela tem os conceitos fundamentais, certo? Nós temos a população absoluta ou total, que é o número de habitantes de uma determinada área, um país, um município, certo? Por exemplo, Braz Santo, 49 milhões de habitantes. Então, é a população absoluta, a população total. Então, a partir da população absoluta, nós podemos classificar se o país é populoso ou não. Um exemplo, China, Índia, são o quê? Países populosos, né? Com mais de milhões de habitantes, certo? E nós temos a população relativa ou densidade demográfica, que é a população total em relação à área, ou seja, é a medida de habitantes por quilômetros quadrados, certo? Um exemplo, a Singapura ela tem 6.000 habitantes por quilômetro quadrado. Então, ele é um país povoado, ou seja, que em cada quilômetro de território do seu país há uma estimativa de 6.000 habitantes, certo? Então, população relativa está relacionada à densidade demográfica, que é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Um exemplo, o Brasil hoje tem em torno de 200 milhões de habitantes, então é um país populoso, certo? Como é que se faz essa densidade demográfica? Nós pegamos a população absoluta, que é o número total de habitantes, e dividimos pela extensão territorial. Então, o Brasil, nós temos 209 milhões de habitantes, dividido pela área total do Brasil, que é de 8.515.766, certo? Então, dividindo a densidade demográfica brasileira, vai ser em torno de 25 mil habitantes por quilômetro quadrado. Então, nosso país, a densidade demográfica é baixa, ou seja, em cada quilômetro quadrado há uma estimativa de 25 pessoas habitando essa área. Então vamos lá. Nos últimos anos, né, houve uma grande explosão demográfica na população mundial. Ela cresceu, né, pulou de 2 bilhões para 5 bilhões e hoje atualmente está em torno de 7 milhões, mais de 7 milhões de habitantes na Terra. Então, por que esse crescimento? Certo? Um dos pontos, uma das causas, aliás, desse crescimento foi o aumento da produtividade, ou seja, a melhoria na tecnologia e o aumento da produção agrícola. Então, hoje, se produz mais alimento do que pessoas vivendo na terra, certo? Então, hoje as pessoas, com maior oferta de alimento, as pessoas vão viver melhor, vão ter um alimento mais de qualidade, então estão vivendo melhor por causa da alimentação. Então, antigamente a alimentação, a produção de alimentos era insuficiente para a população, então muitas pessoas morriam desnutridas, certo? Com fome. E um dos fatores também mais importantes foi que as grandes descobertas do século XX, como a penicilina, as vacinas, os antibióticos, os assépticos, certo? Então essas descobertas aí na questão da
da saúde, né, diminuiu drasticamente o índice de mortalidade, certo? E com a natalidade, a redução da mortalidade, houve um aumento da natalidade. Então, o resultado disso foi um grande crescimento vegetativo, que a gente vai entender o que é isso. Então, a partir dos anos 40, que foi um momento marcado pelo surgimento de diversas vacinas, como eu falei, técnicas de tratamento de doenças. Além disso, as pessoas tiveram maior acesso aos serviços sanitários, como água encanada, pavimentação, né? E questão da saúde, postos de saúde, as pessoas se cuidando mais, né? Ocorreu uma melhoria na qualidade de vida das pessoas. Com a implantação dessas tais medidas, gente, o índice de mortalidade diminuiu, enquanto as taxas de natalidade se elevaram. Dentro desses fatores, houve o quê? Um crescimento acelerado da população no mundo. Então, existe o crescimento natural e o crescimento vegetativo. O que é isso? É a relação ou diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, certo? O crescimento vegetativo natural pode ser positivo quando a taxa de natalidade é maior que a taxa de mortalidade, e negativo quando a taxa de natalidade é menor que a taxa de mortalidade, né? Então, hoje, atualmente, né, nós podemos classificar 10 países mais populosos do mundo. Em primeiro, a China, com 1,3 a 4 bilhões de pessoas. A Índia vem em segundo, com 1,3 bilhões de pessoas. O terceiro vem os Estados Unidos, com 328 milhões. Quarto, Indonésia, com 268 milhões. Brasil vem em quinto, com 209 milhões. Paquistão, 203 milhões, que é o sexto. Sétimo, Nigéria, 193 milhões. Bangladesh, em oitavo, com 166 milhões. A Rússia, com 146 milhões. E México, com 126 milhões, que é o décimo, certo? Crescimento da população urbana. Então, foi calculado que a partir de 2008, pela primeira vez, o número de pessoas vivendo na cidade superou as pessoas que estão vivendo no campo, certo? Então, hoje, mais de 50% das pessoas vivem nas zonas urbanas, certo? Então, segundo as estimativas, até 2030 a tendência é que haja uma redução expressiva da população rural, certo? Então, as cidades estão crescendo tanto horizontalmente como verticalmente, então tomando os espaços das áreas rurais, infelizmente. Qual a consequência disso? Baixo crescimento de população em países desenvolvidos por causa da transição demográfica. A população duplicará em países da Ásia e África, ficando exposta à pobreza, o desemprego, a falta de saneamento básico, por exemplo, água encanada, esgoto. Segundo a ONU, cerca de 30% da população é pobre. 30% da população é pobre. Cerca de 1 bilhão de pessoas moram em áreas irregulares, habitações precárias. Entre 20 a 40 milhões de famílias não têm moradia. O desemprego leva cerca de 37% da população urbana a trabalhar no setor informal. Com o aumento da população urbana, a produção agrícola também sofrerá impacto. Por quê? Porque vai reduzir a área produtiva agrícola, porque as cidades vão crescendo, vão cobrindo, né, as áreas rurais. Então, os problemas ligados à urbanização serão mais graves em megacidades. Para vocês terem uma estimativa, em 1950, na década passada, só existia uma megacidade. O que é uma megacidade? Cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Só existia Nova York. Hoje, a partir do século XX, né, milênio, precisamente em 2007, mais de 19 megacidades já existem no mundo, certo? E qual a consequência disso? Isso acarreta problemas ambientais, sociais e de saúde, certo? Por quê? Porque esse rápido crescimento na zona urbana não foi acompanhado de infraestrutura, como água, energia, saneamento e principalmente a oferta de emprego, principalmente isso nos países subdesenvolvidos. E como eu falei, a maioria dessas megacidades são, infelizmente, nos países subdesenvolvidos, países emergentes.
Então, uma causa dessa grande aglomeração urbana no mundo, as causas são o êxodo rural. Nós já estudamos, você já sabe que o êxodo rural é sair do domo do campo para a cidade. Então, contribui para a expansão do desemprego e subemprego nas cidades, certo? Vai submoradias como favela, cortiços, trânsito, exclusão social e violência urbana, etc. Outro tópico que trata da demografia, pessoal, aspectos demográficos, é pirâmide etária. O que é isso? É um gráfico, certo? Populacional que leva em consideração a estrutura sexual da população, homens e mulheres, e as faixas etárias. Então, de 0 a 19 são jovens, de 20 a 50 anos adultos, de 60 anos ou mais, idosos. A pirâmide etária tem uma estrutura da seguinte maneira: base corresponde aos jovens, meio corresponde aos adultos e topo corresponde aos idosos, certo? Então existem os tipos de pirâmides. Existe a pirâmide crescente, né, ou da população jovem, quais são as características? Base larga, topo um bico, como, certo, um funil, ou como um vulcão, exemplo. Predomina de classe jovem, a maioria da população dessa pirâmide é de jovens, baixa porcentagem de idosos, alta natalidade, nascendo mais crianças, né? E baixa esperança de vida, né? Ou seja, as pessoas vivem pouco nessa pirâmide. Nós temos a pirâmide estacionária, ela tem um formato, gente, de uma bala, certo? Uma forma de uma bala. Então, a proporção de jovens não é muito elevada, a porcentagem de adultos e velhos é relativamente alta, a taxa de natalidade não é alta e a esperança de média de vida é relativamente alta, porque o topo dela, o ápice dela, o topo já está volumoso, né? E nós temos a pirâmide decrescente ou de população idosa. Então a pirâmide em forma de urna, em forma de um peão, né? Então, quais as características dessa pirâmide etária? Proporção de jovens é baixa, a base está reduzida, a proporção de idosos é elevada, então o topo ele vai ficar mais volumoso, né? A baixa natalidade e a elevada esperança média de vida da população. Então, para vocês terem uma ideia, um exemplo, vou só dar um exemplo, a pirâmide etária entre África e Europa, por exemplo, elas são totalmente diferentes. Um exemplo, ó. Na África, a maioria dos países, como é que está a pirâmide? Ela vai estar a base larga, né? O meio reduzido e o topo quase nada, fininho, né? Ou seja, a base larga, quem são os jovens, o meio reduzido, poucos adultos, né? E a parte do topo, idosos, poucos idosos. Ou seja, porque esses países ainda não passaram pela transição demográfica, então nasce muita gente, mas morre muito mais, certo? E a população idosa ela não chega a uma expectativa de vida elevada, certo? Na Europa, por exemplo, a base já é reduzida, o meio já engrossa, porque vai reduzir a taxa de natalidade, reduzir o número de crianças, de jovens. O meio vai ficar mais volumoso, porque vai aumentar a população de adultos, e no topo vai aumentar o volume também, porque o número de idosos vai aumentar, certo? Vai estar elevado por causa da expectativa de vida, as melhores condições de vida, saúde, certo? Questão de sanitário e questão de alimentação, certo? E então é isso. Então encerramos nossa aula, certo? E até a próxima.